Olá, sou Marcos Tavares e vim compartilhar com vocês um movimento que eu passo no curso de contenção física de pacientes em crise, em surto, o Health Security, presencial. Depois, quem quiser se aprofundar um pouco mais, continua assistindo esse vídeo que eu vou falar o porquê da importância desse exercício na contenção física de paciente em surto, ok? Vamos comigo. Isso que eu quero recomendar para vocês a realizarem é o agachamento, é como conduzir o paciente ao solo de forma segura para você e segura para o paciente. Então o exercício é 1, 2 e agacha e fica nessa posição aqui. Voltou a ficar de pé, é um agachamento, tá? Então 1, 2 e agacha. Subiu. É importante disso é o fortalecimento da perna e melhorar meu centro de equilíbrio, ter força para que eu possa conduzir e segurar meu peso e o peso do paciente. Então, 1, 2, agacha, subiu. 1, 2, agacha, subiu. 1, 2, agacha, subiu. 1, 2, agacha, subiu. Então, pratique esse exercício o tempo que você puder, o máximo possível, né? 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. Faça 2, 3 séries de 10 repetições. Não é muito, é pouco, mas é um exercício importante. Agora eu vou me aprofundar um pouco mais, quem quiser continuar assistindo esse vídeo, para entender o porquê disso. Algumas pessoas que ao realizarem um curso comigo, têm grande dificuldade de trazer o paciente ao solo de forma segura. Então, quando a gente fala assim, como é que você conduz, quem já trabalha na área, como é que você conduz o paciente ao solo? E a maior parte dessas pessoas conduzem o paciente ao solo de uma forma que pode ou já aconteceu de gerar algum tipo de lesão para ele mesmo ou para o paciente. Por quê? Porque a contenção que é realizada de uma forma instintiva, uma forma que ele faz no dia a dia do jeito que ele acredita que é a melhor forma possível, ele nunca parou para pensar, para refletir qual seria uma forma de ele manter a segurança dele, de manter a segurança do paciente, ou ele não tem esse conhecimento, ou vai... Enfim, da maneira que ele já ouviu falar ou nunca parou para pensar. Deixa acontecer o fato e vai lá e cata o paciente da forma que ele acredita ser melhor. Bem, gente, não tem nada, o objetivo não é dizer o que é melhor ou o que é pior, mas dizer assim, existe uma técnica, certo? Ela está sistematizada, parar para refletir o porquê das coisas e entender que eu conduzir o paciente ao solo, por que é importante? Quando o paciente às vezes fica ao solo, dependendo do tamanho do paciente, da força do paciente, enfim, conduzir ele ao solo faz com que ele gere menos possibilidade de movimentação, de chutar, de se impulsionar com a perna, ocorrer uma queda que prejudique tanto o paciente como o profissional. Ele está tentando, vamos dizer assim, amenizar aquela movimentação excessiva, a crise que está precedendo o surto que está vindo lá logo à frente, e essa queda vai se machucar. Então, em alguns casos, conduzir o paciente ao solo é a melhor forma. Só que conduzir ele de forma segura, este é um diferencial. Então, por exemplo, a observação, eu vou passar alguns vídeos para vocês, de como conduzir esse paciente ao chão. E eu preciso ter força e equilíbrio para que eu possa fazer isso da forma mais segura possível. Então vocês vão ver agora no vídeo logo em seguida, que quando eu agacho e levo o paciente ao chão, eu procuro trazer ele mais próximo do meu corpo, trazer ele dentro do meu centro de gravidade. E agachar é um agachamento às vezes até como se faz em academia, só que é um agachamento na qual eu inclino o meu tronco um pouco mais para frente, projetando o meu peso para frente, trabalhando o centro de gravidade mais à frente, e isso possibilita que eu não me desequilibre com o paciente e não me machuque. Então eu trago ele de forma segura ao solo, não simplesmente derrubo ele. O que a maioria das pessoas que eu tenho contato fala assim, Marcos, até agora eu derrubava o paciente. Não, é uma transposição do paciente da forma em pé,
para a forma de solo, vendo no vídeo aí. Então, quando eu passo essa técnica, levar ao paciente não é derrubar o paciente. Eu vou calçar ele. Não é a ideia de calçar, porque quando eu calço, derrubo ele, vamos dizer, dentro das artes marciais, é uma forma de derrubar a pessoa, uma técnica, né, um golpe. Só que quem está caindo dentro das artes marciais aprende a cair. E o paciente, quando surta, primeiro que ele nem sabe nenhuma técnica de quedas, ele não treinou para isso, simplesmente derrubam ele. E às vezes, instintivamente, ele pode levar o braço ao solo e machucar uma outra parte do corpo. A gente sabe, quando treina uma arte marcial, por exemplo, nas quedas, que eu tenho que fazer um movimento padrão para cair, para minimizar o impacto do meu corpo cair no solo, ou aumentar a área do meu corpo para minimizar o impacto. Quanto menor a área, mais incisiva é a força sobre aquela área. Então, todos esses conceitos dentro das artes marciais, ok, é legal, mas nós temos que entender que nós estamos realizando uma contenção na qual essa pessoa não tem a mínima noção do que está sendo feito. E, mais interessante, esta pessoa, às vezes, ela está, vamos dizer, inconscientemente àquela situação. Por que isso? Quando a pessoa às vezes surta, ela não está entendendo o que ela está fazendo, ela perdeu o equilíbrio emocional, o equilíbrio mental dela, simplesmente entrou num quadro que é diferente conscientemente do que eu realizo no momento atual. Então é importante realizar o treinamento físico. Ok, Marcos, eu já aprendi com você a como levar o paciente ao chão. Não é simplesmente entender, ter o conhecimento, mas sim ter a habilidade. Se nós vamos falar, por exemplo, se você é competente na contenção física de paciente, a competência está ligada em 3 pilares. Conhecimento, agora você tem o conhecimento que eu compartilhei com você. Agora falta a habilidade, realmente treinar para ter essa habilidade. E depois a atitude, realmente ir lá e fazer aquilo da melhor forma possível. Então é importante dentro desse olhar que você precisa treinar, certo? Um outro ponto que eu percebo, as pessoas quando vêm fazer o curso, é claro que eu gosto de trabalhar sempre da forma mais segura possível. A mais segura possível que eu digo para você é o seguinte, vamos trabalhar gradativamente para que a gente possa evoluir, crescer, né? Aquecer o corpo, as articulações e evoluir. Mas a gente sabe que numa contenção física não é assim. O paciente não vai dizer assim, olha, se prepara que eu vou surtar daqui a 5 minutos, você faça um bom aquecimento, aumente a irrigação sanguínea nos seus músculos, no corpo todo, trabalhe a sua adrenalina, que o bicho vai pegar daqui a pouco. Não é assim que funciona. De repente acontece e vocês têm que estar preparados para uma situação dessa. Então, estar preparado é parar para refletir que o meu corpo se preparou antecipadamente. Então, o profissional que trabalha nessa área, ou quem vai realizar, a equipe que vai realizar a contenção física, é muito importante a preparação. Ser competente é trabalhar a habilidade, não só ter o conhecimento. Não adianta você assistir os vídeos que eu estou compartilhando de movimentos e simplesmente agora já sei fazer a contenção. Teoricamente você sabe, mas não quer dizer que no momento de adrenalina, de estresse, sob tensão, você vai conseguir fazer aquilo da melhor forma possível. Se você quer realmente ter, vamos dizer, a habilidade de fazer isso, precisa treinar. Então treine esse exercício. Eu vou compartilhar outros agora, nós estamos aí final de ano, 2020, com essa pandemia, eu não estou podendo dar esse curso presencial. Por quê? Por causa que é evitar o contato físico, respeitando essas diretrizes, que os governos estão passando, de contaminação, evitar. Então, algumas pessoas têm entrado em contato no direct ou no Messenger. Poxa, Marcos, mas eu gostaria de me aprimorar nesses conhecimentos, que eu sinto essa necessidade, eu tenho passado por isso. E, agora final de ano está um pouco mais tranquilo. Eu estou no meu santuário, é o dojo de Aikido, eu dou aula de Aikido há muito tempo, e esse aqui é um espaço mágico, eu venho trabalhar aqui. Então eu falei assim, agora final de ano estou com um pouco mais de tempo, então vamos trabalhar um pouquinho nesses vídeos que o pessoal me pediram. Eu vou passar depois para vocês alguns outros vídeos também que são interessantes, que é a construção desse curso, porque eu acredito que bastante gente tem passado por grandes dificuldades, na questão de contenção física de paciente. E nesse momento de pandemia, de reclusão, algumas pessoas, pelo relato de algumas pessoas que me acompanham, que aumentou os casos
né, não só de pacientes, vamos dizer, que já são psiquiátricos, mas por causa da síndrome do pânico, estresse ou outros problemas psicológicos e psiquiátricos, e isso tem aumentado a necessidade da contenção física em muitos casos. Claro, eu sempre recomendo o manejo verbal, eu sempre falo isso nos meus vídeos, porém, em alguns casos não tem como fugir. Então, é importante a prática, o treino, não só ter o conhecimento, mas sim a habilidade. Um outro detalhe que eu quero compartilhar com vocês é a importância de se fazer atividade física. Eu tenho algumas pessoas que quando vêm fazer o curso presencial, quando começa a instigar mais que assim, a gente fala reação passiva e reação ativa. Reação passiva é quando o paciente, ele não está reagindo, mas ele não colabora, ele não aceita aquelas orientações, aquele pedido, tentar trazer o paciente para você. E a reação ativa é realmente quando ele se torna mais agressivo. Então, quando a gente realiza um curso presencial, a gente faz a reação passiva. Então, a contenção é o paciente não colaborando. Já no começo, tem algumas pessoas que chegam às vezes a passar mal, a ter hipoglicemia, às vezes sair daqui correndo para o vestiário, vomitar, porque não praticam atividade física regular. Quando eu pratico atividade física regular, meu corpo, meus músculos, meus tendões, né, o corpo todo acaba se beneficiando com isso. Uma outra coisa da importância de treinar esses movimentos que eu vou passando para vocês, eu já tenho outros vídeos que eu compartilhei essa de a transposição do paciente em pé para a posição de solo, é evitar lesões ortopédicas, evitar torções, evitar fraturas, evitar contusões. Existem inúmeras lesões que podem ocorrer com você e aí vai acontecer um outro fator. Ou se já aconteceu com você, ou aconteceu com algum amigo seu, se lesionar numa contenção, você acaba ficando com medo. O medo toma conta de você. Eu já falei isso em outro vídeo sobre o medo. Então é importante, quando você tem o conhecimento e treina essa habilidade, a possibilidade de lesões diminui e muito. Há mais de 10 anos a gente está dentro desse trabalho de contenção física de pacientes em crise, em surto, e estamos juntos aí para o crescimento mútuo aí, legal? Então, um grande abraço e até mais. Tchau, tchau. Hoje vim compartilhar um outro exercício para que você possa realizar constantemente esse treinamento para desenvolver uma boa habilidade. Bem, no vídeo anterior, no vídeo passado, eu já falei a importância de se praticar as técnicas, né, esses exercícios que eu estou passando para você. Por quê? Porque ter o conhecimento é uma coisa, certo? Agora, desenvolver uma habilidade é treinamento, é repetição. Quem trabalha na área sabe que não tem como aplicar, por exemplo, um bom medicamento através de uma injeção, se não treinar, aplicar. Né? Então, pegar seringa, agulha e treinar isso. Então, é um treino. Tudo para desenvolver uma boa habilidade como um profissional da saúde, ou em outra área, seja da segurança também, que às vezes busca esse conhecimento, também precisa de treinamento. É importante lembrar que a técnica para conter uma pessoa é diferente da contenção de paciente. Por exemplo, alguém que está à margem da sociedade, às vezes está consciente do que ele fez e a abordagem é um pouco diferenciada. Já um paciente que às vezes não tem a consciência naquele momento, que entrou em surto, ele não tem essa consciência. Então, eu vou fazer uma contenção buscando em preservar ao máximo a integridade dessa pessoa, porque ela não cometeu crime algum, ela simplesmente está passando por um período, uma necessidade extrema de auxílio. E acredito eu, como um cidadão, que a gente precisa estar ajudando. São diversas necessidades da sociedade e se nós pararmos para pensar isso, podemos fazer algo. Às vezes é um pouquinho só, um grão de areia, mas que vai ajudar alguém ou algumas pessoas, legal? Então um exercício que é importante, que eu gosto de passar nos cursos presenciais, é uma questão de distanciamento, tá? Então quando a gente está fazendo manejo verbal, pode ocorrer uma questão de aproximação. Eu já passei essa técnica em outros vídeos, mas vou dar uma reforçada. Treine esse movimento, que nada mais não é agredir o paciente, mas manter um distanciamento seu e do paciente. Por exemplo, quando eu estou fazendo o manejo verbal e essa pessoa está se aproximando, é simplesmente botar a mão ao peito dessa pessoa e evitar a aproximação.
Quando a gente fala, por exemplo, sobre uma distância segura, a melhor distância segura é uma distância de 2 braços. Como se tivesse a distância do seu braço e o braço da outra pessoa. Essa é uma distância que, se a pessoa vir desferir alguma agressão na minha direção, eu consigo ver o corpo dela se movimentando. Na distância de um braço, o corpo dela está tão próximo o suficiente que, se ela dá um tapa no meu rosto, um soco, vai ser difícil eu ter o reflexo. É importante falar, algumas pessoas falam assim, olha, se eu tiver dificuldade na contenção física, ou ver que a pessoa está agressiva ou violenta, eu chamo a polícia. Gente, e na maioria dos casos, quando o paciente às vezes está com um pedaço de madeira, uma arma, uma faca, enfim, sim, eu vou pedir um apoio da área de segurança para ajudar nessa contenção. Mas, entendo, eu tenho alguns casos de profissionais que passaram aqui, que vieram, se lesionaram, por quê? Porque não deu tempo de chamar. Ele foi lá, foi chamado para um tipo de ocorrência e chegou no momento, a situação mudou. E não deu tempo. Então é melhor ter um conhecimento, uma habilidade, e eu nunca precisar usar, do que acontecer algo e eu não ter conhecimento. Então eu não descarto do auxílio do profissional da área da segurança que tem EPIs e equipamentos apropriados para um aumento progressivo de um tipo de violência, né? Então, por exemplo, se o paciente somente está em crise, agitado, alterado, e eu consigo trabalhar ele com manejo verbal, legal, mas vai existir as situações que, de repente, de uma conversa, eu tive uma situação, eu vou contar essa história no final, para não avançar. Primeiro eu vou passar técnica para você treinar, e se você quiser se aprofundar, continua assistindo esse vídeo, tá? Então, eu vou deixar esse material tanto no IGTV, no Instagram, como também no YouTube. Então, o pessoal que gostar das duas plataformas aí, vai no Facebook também, poder participar. Legal, outra coisa que é importante, nós temos a nossa página, Contenção de Pacientes, e no YouTube, se inscreve lá, clica no sininho, enfim, para receber esse material, é um material gratuito, porque eu acredito que a gente precisa estar ajudando mais e mais pessoas a desmistificar a contenção física de paciente, fazer ela de forma consistente, com técnica, com segurança, para o profissional e também para o paciente que está precisando naquele momento lá. Mas vamos lá, eu vou passar o movimento para a gente treinar e depois eu vou contar uma história, por que é importante a gente treinar, por mais das situações que eu acredite que indiferente se é homem, mulher, a estatura, eu não preciso ter técnica de condição de paciente, porque eu sempre vou chamar a área de segurança para estar me acompanhando. Eu vou mostrar, vou contar uma história para você entender melhor isso daí. Enfim, então o exercício que a gente vai treinar é simplesmente distanciar. Pô, Marcos, mas é só isso? Às vezes, em alguns casos, isso é suficiente. Quando você fala assim, por favor, fique onde você está, eu vim te ajudar, eu estou aqui para te ajudar no momento, ouve o que eu estou falando, preste atenção, mantenha calma, respire. Então você às vezes vai te usar de várias formas para trabalhar esse manejo verbal. Se aquela pessoa se aproximar, você simplesmente põe a mão no peito dela. Não é para bater na garganta, não é para bater no peito, é simplesmente... Se você que a pessoa está agitada, você vai fazer esse movimento aqui, ó. Se você vir que ela está agitada, ela se aproximou muito rápido, você se protege. Olha esse vídeo que eu estou mostrando agora, que vai aparecer, como que eu estou realizando isso de forma dinâmica. Eu estou aqui só falando para você como é que é o exercício, tá? Mas nesse vídeo que está passando agora, você vai ver que o objetivo é proteger a cabeça, porque qualquer golpe que venha na direção do rosto, principalmente do queixo, muito rápido, mexe no cérebro dentro da caixa craniana e eu posso vir a ser nocauteado, desmaiar, tá? Então é importante eu pensar que eu tenho que me proteger. Então o objetivo é levar a mão no peito e proteger a sua cabeça. Então a gente faz esse exercício. Um lado, o outro lado. Um lado, o outro lado. Um lado, o outro lado. O objetivo principal não é botar a mão no lado da cabeça, porque a sua mão é o osso. O objetivo é botar a maior parte do seu corpo, dos membros superiores do braço, protegendo a lateral. Então, a ideia é fazer isso aqui, ó, o queixo mais perto do tronco e proteger a cabeça. Não é isso aqui, ó.
Porque se a pessoa te agredir, você vai apanhar com a mão e tudo. Então, a ideia principal é eu me proteger e manter um distanciamento. Opa, só o distanciamento. Se eu sentir que a pessoa está alterada e eu perceber isso, eu vou proteger e manter esse distanciamento. É claro, dependendo da situação, ela pode progredir para uma contenção, ou simplesmente aquela pessoa estava alterada, eu aumentei, às vezes, trabalhei mais o manejo verbal e aquilo solucionou. Ou eu tive que ir para a contenção. Então preste atenção no vídeo, que é um treinamento. Treine, proteger a cabeça, se for o caso, se olhe no espelho, né, quando você for treinar sozinho, ou filme você fazendo para você se perceber. O braço tem que estar aqui, ó, protegendo a cabeça. Não adianta isso daqui, é o braço. Então, eu subi o braço, eu subi o braço, eu subi o braço, eu subi o braço. E afasta e protege a cabeça. Afasta e protege a cabeça. Então realize isso, esse exercício continuamente, 2, 3, 4 séries, 10, 12, 15 repetições, porque isso tem que ser instintivo. Ah, Marcos, mas poxa, na vida real, pessoal, como professor de educação física, eu digo para vocês, o corpo humano, o ser humano é estímulo. Quanto mais nós somos estimulados, aquilo ocorre de maneira natural, de maneira mais tranquila possível. Se pararmos para perceber, uma criança, quando ela vai se alimentar, ela começando a comer de colher, ela traz a colher na testa, no olho, na cabeça, até chegar na boca. São vários anos trazendo o alimento na boca, para que hoje, como adulto, eu traga a minha mão da onde eu quiser, direto na minha boca. Eu já tenho essa coordenação. Então, na situação de adrenalina, de estresse, não tem como pensar, o que eu vou fazer? Graças ao seu treinamento, e quem já trabalha na área, dentro de cada área profissional tem o treinamento, é o que as pessoas falam, a parte prática. Esse só tem teoria, esse tem prática. Então só é através do treinamento que eu tenho essa habilidade. Então se você não treinar, como eu falei em outros vídeos, você só tem o conhecimento, você não tem habilidade, você precisa realmente treinar. Treine, pega um tempinho, isso não vai durar nem 5 minutos você fazer esse exercício. Hoje você treina um, amanhã você treina outro, e isso vai aumentando a sua habilidade para fazer a contenção. Lembrando que a contenção física, em alguns casos, pode salvar a sua vida do seu companheiro. Já teve pessoas que morreram porque não sabiam conter um paciente, morreram com facadas, morreram apauladas. Já ocorreu isso, já aconteceu isso. Tá? Não é uma história que eu estou contando para dizer, mas a contenção. Não, isso já ocorreu. Entendo, tem gente que já passou por situações que quase morreu, ou gente que já morreu por causa disso. Então, às vezes, você praticar isso constantemente pode salvar a sua vida, ou evitar que você vá para o dentista, quebrou um dente, aconteceu de cair, se machucar, houve uma fratura, gastar com remédio, fisioterapia, médico, exames, poxa, era só fazer isso? Eu já tive alunos que falaram assim, era só fazer isso? Eu falei, era só fazer isso, quer ver? Vou te mostrar. Como é que foi a situação? A pessoa veio assim, assado, poxa, mas é tão fácil. Sim, depois que tem o conhecimento e a habilidade, ficou fácil entender como fazer. Um conhecimento, não tem como quantificar o valor de um conhecimento que pode salvar uma vida. E as pessoas acreditam que não. Tem muita gente que às vezes tem várias objeções. Mas porque se o cara está isso... Gente, nem todo caso é igual ao outro. São casos, cada caso é um caso único. Pode ser que para aquele momento aquilo foi muito importante e serviu, para outros momentos não vão servir. Mas existe um princípio que é melhor eu ter o conhecimento e nunca precisar usar do que acontecer uma única vez e eu não saber. Bem, então eu vou contar aquela história de uma situação que a princípio não era nada e progrediu para uma situação bastante grave. Eu tive uma aluna dentro do curso de contenção de pacientes presencial que veio fazer aqui, ela trabalhava no SAMU e recebeu uma chamada de alguém que estava inconsciente e que precisava de ajuda. A viatura se deslocou até o local, ela e o parceiro dela, ao chegar no local, certo? Ela chegou primeiro, agachou, ficou ao lado desse paciente e ao tocá-lo para chamá-lo se estava tudo bem, ele acorda com os olhos bem arregalados, essa é a história que ela contou para a gente, e diz que de repente ele eufórico, levanta, ela se levanta junto, ele do nada pega e dá um soco no rosto dela, ela cai desmaiada. Aí o colega dela veio, enfim, quando ela acordou, ela estava com o nariz, chegou a ter uma fratura no nariz, aconteceu isso, foi o relato dela,
e que aquilo traumatizou ela de alguma forma. Ela falou assim, eu nunca parei para pensar que eu fui para gerar o bem-estar para uma pessoa, para fazer o bem, para ajudar alguém, e eu ser agredida. E isso já ocorreu, certo? Então, assim, é difícil a gente ouvir isso e dizer assim, poxa, mas quem vai agredir uma pessoa que está promovendo o bem, que vai me ajudar? Bem, quem vai fazer isso, às vezes é alguém que não está em sua ótima, ou sua bom, ou sua espetacular saúde mental. É alguém que perdeu a consciência naquele momento, alguém que surtou. Entenda que a contenção física de paciente não é algo assim que a gente vai entender que eu vou tratar de alguém que está transgredindo uma regra, que sabe o que está fazendo. É uma pessoa que precisa de uma atenção especial, mas nós não podemos deixar de lado para pensar da segurança de quem vai fazer esse atendimento de primeiros socorros. As universidades, as escolas não ensinam a contenção física de paciente em surto, pelo menos eu desconheço. Pode ensinar na teoria, mas na prática não ensina. É algo que você tem que buscar a mais, isso daí. Na teoria é uma coisa, na teoria tem material. Quando esse assunto chegou a mim, não tinha material, só via os casos, né? Pelas pesquisas na época, foi em 2011, se não me engano, 2012, né? Mais ou menos isso, quando a gente finalizou esse primeiro processo. Não se ouvia falar muito material explicativo, hoje em dia já se tem mais, que bom que venha falar isso, mas tem muitas famílias que sofrem com isso. Se tem profissionais que trabalham na área, que passam por dificuldades, existem inúmeras famílias que passam por dificuldades, que existe um familiar que às vezes entra em crise, em surto, ele não tem a mínima noção. E detalhe, por causa do medo, tem muitos profissionais, né, muitas equipes, eles relutam, e isso já, se você assistir algumas entrevistas nos nossos IGTV, eu chamei e depois de 3 horas eles apareceram, dizem que não tinha unidade, que aconteceu imprevisto. Então a sensação dessas pessoas que relataram é que as pessoas estavam com medo de fazer a contenção, de vir ajudar e demoraram para fazer o atendimento. Bem, se é verdade ou não sei, mas esse foi o relato da pessoa que eu entrevistei. Então, eu entendo que o medo existe, mas se nós buscarmos o conhecimento, treinarmos, desenvolvermos habilidade, ter atitude, eu vou ser competente na contenção física de paciente, ok? Um grande abraço e até logo, tchau, tchau.